Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar para estudarmos juntos este livro maravilhoso que é O que é o Espiritismo. Nosso programa Luz na Penumbra. Com ela, Maria de Fátima Miranda. Jesus nos conduza. Eu estou aprendendo isso, Aloísio Guigino. Eu sempre falo isso agora. Seja bem-vindo, Aloísio Guigino. Jesus nos conduza e guarde. Olha, porque está complicada essa rota. Sem ele a gente sai. Sem ele a coisa complica. Então busquemos Jesus, né, para termos paz no coração e serenidade, equilíbrio. Vamos na nossa caminhada aqui no estudo do livro O que é o Espiritismo, livro este recomendado por Allan Kardec como aquele que deveria ser o primeiro a ser lido por qualquer pessoa que se interesse pela doutrina espírita. Então, vamos seguir aí o conselho de Allan Kardec. Quando alguém lhe perguntar, eu queria começar a estudar o Espiritismo, qual livro você me recomenda? Então, recomende o mesmo livro que Allan Kardec recomendava, O que é o Espiritismo. E nós estamos aqui nessa caminhada, né, no capítulo 3, esse capítulo que trata da solução de alguns problemas pela doutrina espírita, e o tópico que nós estamos é o homem durante a vida terrena. E hoje iremos dar continuidade na pergunta 135, tá? Capítulo 3, o homem durante a vida terrena, questão 135. E a pergunta é a seguinte: por que há homens idiotas e imbecis? Então talvez vocês se surpreendam com esse linguajar, mas era como eram designadas as doenças mentais graves na época de Kardec. Daí o nome idiotia, imbecilidade, que depois foram tomadas como palavras pejorativas, né, para falar mal de alguém. Então era uma forma de ofender a pessoa. Você é um idiota, isto é, você é um doente mental, você é um imbecil. Lamentavelmente, isso permaneceu até os dias atuais. Mas aqui, dentro desse contexto, era a nomenclatura que a psiquiatria da época usava para doenças mentais graves. E Kardec responde, né, por que há homens idiotas e imbecis? E a resposta é: a posição dos idiotas e dos imbecis seria a menos conciliável com a justiça de Deus, na hipótese da unicidade da existência. Por miserável que seja a condição em que o homem nasça, ele poderá sair dela por sua inteligência e trabalho. O idiota e o imbecil, porém, são votados desde o nascimento até a morte ao embrutecimento e ao desespero. Para eles, não há compreensão possível, compensação possível. Por que foi, então, sua alma criada idiota? Os estudos espíritas feitos acerca dos imbecis e idiotas provam que suas almas são tão inteligentes como a dos outros homens, que essa enfermidade é uma expiação infligida a espíritos que abusaram da inteligência e sofrem cruelmente por sentirem-se presos em laços que não podem quebrar, e pelo desprezo de que se veem objeto, quando talvez tenham sido tão considerados em encarnação precedente. Então tem uma recomendação de leitura para enriquecer aí esse texto, que é na Revista Espírita, de junho de 1860, O Espírito de um Idiota, e também em outubro de 1861, Os Cretinos, né?
também era conhecido como o cretinismo. Então a gente reforça aí, para quem está surpreso com estes termos, que a psiquiatria moderna substituiu-os por outros termos, como nós conhecemos, as esquizofrenias, né, de diversos tipos, desde a mais grave, a mais branda, os transtornos psicóticos em geral, os transtornos de bipolaridade, enfim, as demências. Os termos foram modificados, mas à época de Kardec, os termos utilizados pela medicina, pela psiquiatria, eram esses: cretinismo, idiotia, imbecilidade. Algumas pessoas se chocam lendo isso, mas precisam entender o contexto em que o livro foi escrito. Nesta época, repito, a psiquiatria ainda utilizavam estas nomenclaturas para designar estas doenças. Aloysio Guigino. Essa colocação, esse raciocínio que Kardec nos traz aqui, ele é muito interessante. Eu gostaria de destacar aqui 2 pontos. O primeiro deles, que a posição desses idiotas, desses imbecis, isto é, daqueles que têm essas dificuldades, essas limitações mentais, certo? Não seria justa sem a reencarnação. Esse é um primeiro ponto. Certo? Então, se nós pegarmos a unicidade de existência, nós estaríamos diante de uma grande injustiça do Pai. Porque, na realidade, eu falei na sua frente, entendeu? Porque a Miranda estava se coçando ali, porque ela estava preparada para dissertar sobre esse ponto. É que eu grifei justamente essa palavra, unicidade. Pois alguém pescou. Mas aqui, ó, eu sublinhei aqui antes, viu? Está sublinhado aqui já há muito tempo. Então, isso aí é um primeiro ponto, né, que nos remete novamente a nossa... o nosso raciocínio, a nossa racionalidade nos remete à importância de nós entendermos, aceitarmos e adotarmos a reencarnação como processo de justiça divina e do progresso dos espíritos. E o outro ponto que eu queria ressaltar aqui é com relação a essa colocação feita por Kardec, que as almas desses idiotas, desses imbecis, utilizando a nomenclatura conforme Eduardo frisou, que era usada naquela época de Kardec, não é? Aqueles que têm essas deficiências mentais. Então, a alma desses seres que chegam aqui com essas dificuldades, elas não são imbecis nem idiotas. Elas são apenas, ou estão apenas, submetidas a uma prova, uma expiação, certo? Que é muito complicada para o espírito encarnado, porque ele, dentro da sua lucidez, ele não consegue exteriorizar, externar aquilo que ele deseja, pela limitação do seu corpo físico. Porque isso é uma limitação. É como se você estivesse tentando olhar através de uma vidraça suja para ver o mundo. Você não consegue. Ou você vai ver uma coisa totalmente distorcida. Mas você não é cego e a sua visão não está distorcida. Apenas os meios de que você dispõe não são suficientes para que você veja com nitidez aquilo que está do outro lado desse espelho sujo. Essa é a mente, é o cérebro, o nosso corpo físico, que nos impõe determinadas limitações, que são limitações para o espírito. Não quer dizer que o espírito também não possa ter desequilíbrio. Pode ter sim, mas não é o caso que nós estamos tratando aqui, porque aqui nós estamos falando de aqueles que vêm ou reencarnam com esta dificuldade. Então aqui eles não provocam, não promovem nada, apenas vêm com essa dificuldade, já que nós estamos falando aqui de provas e expiações. Miranda? Nos lembramos, é como se colocasse o Ayrton Senna para dirigir um Fusca, daquele bem que está com o motor original, não é? Bem diferente de uma Ferrari. Então,
quando tem qualquer limitação a esse nível, deve ser uma prisão, né? O espírito. Ele deve se sentir realmente numa prisão, tá ali. Prisão. Porque a individualidade, o ser espiritual é inteligente. Naquela personalidade, naquela experiência, precisa desse freio. Então, como foi muito bem colocado pela Luísa e complementado pela Miranda, eu acho que a grande reflexão que fica sobre estes casos graves, né? Quem já teve a oportunidade aqui no Rio de Janeiro de visitar uma instituição chamada Vicente Moretti, que fica no bairro de Bangu, não há como não se chocar, né, com o que nós vemos ali, porque são irmãos nossos, companheiros, numa situação muito chocante para nós, degradante, com deformidades físicas, algumas até assustadoras, né, que nós temos dificuldade em olhar para o companheiro e nos mantermos equilibrados, porque pessoas com um corpo muito raquítico e às vezes uma cabeça imensa, deformidades no rosto, deformidades no corpo, e sem a doutrina espírita, sem o conhecimento da reencarnação, como conciliar, como a Luísa colocou, a justiça de Deus com tamanho sofrimento, até porque muitos daqueles irmãos que ali estão já nasceram naquelas condições. Então, se a vida fosse uma só, como explicar o porquê Deus teria os colocado numa situação de tamanha dor e tamanho sofrimento? Muitos deles precisam ficar amarrados aos seus leitos para sua própria proteção. Eles não podem ficar soltos, porque vão cair da cama. Alguns podem se agredir, ou agredir os cuidadores. Então, uma situação dramática, é um trabalho muito bonito, é um trabalho de renúncia daqueles irmãos, muitos ali como voluntários, né, estão ali para cuidar, para fazer higiene, fazer enfermagem. E nós vemos claramente que ali tem espíritos, como Allan Kardec coloca também o Livro dos Espíritos, que são espíritos muito inteligentes, que apesar da situação em que se encontram ali, nesta encarnação, os espíritos dizem que eles nunca estiveram tão bem. Porque a nossa visão é uma visão limitada, né, a uma encarnação. Mas a espiritualidade sabe quem é o companheiro que está ali naquela luta expiatória, e que muitas vezes vem de encarnações muito sofridas, vem de situações também muito graves no plano espiritual. Muitos deles se encontravam em regiões densas, regiões de trevas no plano espiritual, em grande sofrimento, e esta encarnação, apesar de ser num corpo defeituoso, né, com patologias e transtornos mentais muito severos, eles estão protegidos pela encarnação dos seus adversários, muitas vezes. Mas enxergar isso realmente só com o auxílio dos espíritos, que nos trazem essa compreensão e mostram para a gente a justiça e a bondade de Deus, que mesmo numa situação tão difícil, numa questão expiatória tão grave, ali também está presente a bondade divina, Luísio, acreditemos ou não. E vamos voltar aqui ao início do nosso programa passado, quando nós lembramos aqui da nossa tendência de sempre avaliarmos aquilo que nós vemos, aquilo que nós presenciamos, com os nossos valores, os nossos padrões, o nosso alcance de entendimento. Porque nem sempre uma situação dessas que nós estamos aqui conversando pode ser conclusiva de uma expiação de vidas passadas. Muitas vezes é uma prova. Então, sempre nós temos que ter atenção que existe uma razão para aquilo. É uma lei de causa e efeito que está presente em todos os momentos da nossa existência. Tudo que nós estamos verificando aqui tem uma causa. Certo? Agora, essa causa nós não sabemos qual é. E nem devemos estar supondo qual seja. Sim. Enquanto vocês falavam, eu lembrei. Quem conhece o Abrigo Maria de Lourdes, ali na Taquara, já visitei o Vicente Moretti, né? Tem várias situações ali que nós já ouvimos histórias, acompanhamos de informação. Mas eu conheci
um ser no abrigo Maria de Lourdes. O nome era Violeta Lupilini. Ela está desencarnada já. Onde estiver, eu lembrei dela e que Jesus abençoe. Eu agradeço muito por tudo que eu aprendi observando esse ser naquele berço. Ficava com um véu, assim, de tipo mosquiteiro, porque ela tinha problema de hidrocefalia. Então, um crânio descomunal, né? Mas o corpinho dela, do pescoço para baixo. Então, quando chegava ali no leito da Violeta, o olho dela não abria. A boca não expressava nenhum, pelo menos nos momentos que estivemos próximos. Mas, quando você chegava próximo, de acordo com a sua emoção, ela sentia a vibração. Então, eu lembro disso porque uma amiga, ao chegar próximo do leito, ficou chocada olhando para o rosto dela, totalmente diferente, né? E aí, quando ela expressou aquele olhar, imediatamente o olhinho da Violeta começou a ficar agitado. Mesmo sem vermos só essa partezinha branca, ela percebeu uma vibração ali de inquietude da amiga que estava conosco e ficou inquieta. E eu percebi que a menina ficou meio chocada vendo o rosto dela. Aí eu olhei para a mão da Violeta e falei, olha só, que mãos lindas a Violeta tem. E realmente, eu não estava mentindo. As mãos da Violeta pareciam mãos de pianista. E eu falei isso, olha, foi ela ouvir essa colocação, o rosto foi serenando, o olhinho foi serenando. E ainda hoje, quando eu lembro, estudo sobre esses assuntos, a Violeta é um material de estudo para mim, por isso que eu agradeço muito. Eu sei que ela já está desencarnada, não é? Então, que fique para ela essa gratidão por muita coisa que eu aprendi refletindo aquele momento junto ao leito dela. E nós vamos ver a misericórdia divina, porque mesmo aprisionada ali, não é? Teve um campo de saída para ela se expressar, porque eu percebi os cílios dela tremendo na hora que a menina ficou agitada. E quando falamos do corpo dela, das mãos dela, que eram mãos muito bonitas, aquilo, a expressão do olho dela, aquele tremor que aconteceu no início, foi serenando. Eu falei, meu Deus, que lição, que aula eu estou tendo aqui. Mas, Miranda, o espírito continua tendo as percepções. Tá? Ele não consegue exteriorizar aquilo que ele deseja por uma precariedade do seu veículo físico. É isso aí. Certo? Mas ele percebe as coisas que chegam a ele e ele tenta fazer, apenas não consegue. É verdade. Certo? Então, isso que você acabou de narrar é a percepção. Ele continua, e daí vem esse sofrimento que nós estamos aqui colocando, porque ele percebendo e não conseguindo responder dentro do que deseja, é para ele um grande sofrimento. É um sofrimento que vai ser exteriorizado de alguma maneira. De alguma maneira. E eu agradeço a algum benfeitor amigo que me permitiu perceber, porque foi algo tão sutil que se eu fico só no de fora, eu não teria registrado essa inquietude nos olhos. Até no Livro dos Espíritos, né, a questão 371, Allan Kardec vai fazer esse questionamento, né? Quem são esses espíritos que estão passando por essa expiação? E aí ele pergunta aos benfeitores se tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e idiotas teriam almas de natureza inferior. E a resposta dos espíritos foi a seguinte: não, eles têm almas humanas, muitas vezes mais inteligentes do que pensais, mas que sofrem da insuficiência e dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre por não poder falar. E aí Kardec complementa perguntando qual é o objetivo de Deus ao criar seres infelizes como os cretinos e idiotas. Resposta: são espíritos sem punição, que habitam corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que estão de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. Né, o idiotismo, por exemplo, era uma deficiência intelectual grave, que hoje é chamada de oligofrenia, e afeta o desenvolvimento tanto mental e ou físico.
O cretinismo já era relacionado a problemas no nascimento da criança, e que hoje em dia ele é prevenido, né? Ele é constatado no teste do pezinho, que a criança faz logo ao nascer. Ele é uma doença mental também grave causada pelo hipotiroidismo congênito. Então hoje nós temos aí novos termos. Naquela época a psiquiatria ainda utilizava os termos idiotia, cretinismo, imbecilidade para designar os diversos tipos de patologias de doenças mentais e físicas. Eu estou enfatizando muito isso, porque você que está chegando aí pode achar estranho, né? Poxa, liguei na Rádio Rio de Janeiro, eles estavam falando sobre idiota, imbecil, porque hoje são termos pejorativos, né, que são utilizados para ofender alguém. E a origem é até importante que vocês procurem ler, né, a origem desses termos e o desenvolvimento ao longo do tempo da ciência, né, da psiquiatria, buscando aí novas nomenclaturas que não estigmatizassem os nossos companheiros que passam por essas enfermidades tão graves. Nós sabemos, por exemplo, que a própria lepra, né, que todo mundo falava, o leproso, é a lepra. Hoje em dia, a medicina já nomeou de uma forma diferente, né, chamando de hanseníase, aquilo que antes era chamado de lepra. E graças a Deus também a hanseníase aí tivemos um grande avanço, né, com a possibilidade de cura hoje da hanseníase. Agora, infelizmente, ou não, como nós dissemos aqui, porque os espíritos dizem que aqueles espíritos que estão nessas condições de patologias mentais e limitações físicas severas, na verdade, estão hoje melhor do que estavam antes. Apesar dos nossos olhos se chocarem com o que veem, são espíritos altamente comprometidos e que precisam ainda dessas encarnações expiatórias para possibilitarem que eles se restabeleçam tanto no aspecto do seu corpo espiritual, muitas vezes completamente deformado, assim como da sua lucidez mental. Muito bem. Então, diante de um fato como esses, né, não nos deixemos impressionar. Oremos pelos nossos irmãos, entendamos que nós possivelmente já passamos por situações semelhantes e que eles terão novas oportunidades em corpos saudáveis de exercerem seu livre-arbítrio e esperando que de uma forma mais equilibrada e saudável. Todas essas situações, elas são, em realidade, um aprendizado, né, que nós temos oportunidade de ter. São sempre oportunidades. Tudo na nossa existência podemos resumir nesta palavra, oportunidade. Então nós temos oportunidade de aprender, nós temos oportunidade de mudar os nossos valores, nós temos oportunidades disso e daquilo, sempre voltado para o nosso crescimento e para a nossa transformação moral. Porque nós estamos aqui para mudarmos e nos aperfeiçoarmos moralmente e domarmos as nossas más inclinações. Tá? Como? Através, muitas vezes, de situações embaraçosas, vamos chamar de embaraçosas, né? Mas situações de dificuldades grandes ou médias, mas sempre de acordo com as nossas necessidades. E assim nós vamos caminhando, certo, nessa nossa jornada evolutiva, crescendo, nos transformando e caminhando para a nossa destinação. Quando toca essa musiquinha, Luiz, não tem jeito. Não tem jeito. Nos despedirmos e desejarmos a todos uma boa semana. E claro, ouvir Maria de Fátima Miranda. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez, eu, meu parceiro Renato Souza e Pablo na técnica para o estudo da obra Revista Espírita, o ano de 1859. Estamos em fevereiro e estamos aqui hoje no último programa do mês de abril de 2022. O tempo passa muito rápido. Demais, né, Bill? Demais, né não, Pablo? O tempo passa demais rápido. Olá, estamos aqui falando do nosso irmão, do nosso amigo Herman, né? No último capítulo, no último programa, o Renato trouxe aqui impressões, né, que nos deixou muito... Como seria a palavra, Renato? Pensativos. Reflexivos. Não é? Tá me faltando as palavras. Assim, mas fizemos um mergulho e até conversávamos, né, Bill? Sim, aqui fora dos microfones sobre essas passagens, sobre a reflexão que nos trouxe essa simbiose. E eu falei para o Bill o seguinte, vamos deixar claro aqui, que é para não deixar ninguém curioso, né? Sim. Falei, Bill, é interessante que eu me lembro que certa vez eu falei num dos estudos que nós estamos de alguma forma sempre revivendo o nosso passado. Mas espera aí, o passado não ficou lá? Ficou, o passado ficou lá. Né? Hoje eu sou um outro personagem. Hoje eu sou o Renato. Exatamente. Com novas circunstâncias, com novas experiências, tá? Porém, contudo, todavia, eu vou estar revivendo nessas novas experiências, nessas novas circunstâncias, através da mão de Deus, que é a minha própria consciência. Exatamente. Tá? A Maria que eu fui no passado, o João, o Joaquim, enfim, seja lá... Quaisquer que sejam os personagens. Sejam os personagens ao qual eu já tive a oportunidade de passar e que me serviram de muito aprendizado. Com certeza, eu acho que você traz aí a síntese lá da pergunta 118, né? Quando os espíritos respondem para Kardec que o espírito não retrograda, né? Ou seja, tudo aquilo que ele adquire como experiência, como vivência, isso fica conosco gravado. Com certeza. Né? Ainda que não tenhamos a noção trazida pelo véu do esquecimento do que nós fomos, né? O que nós fizemos e invariavelmente não foram coisas boas no passado, né? Isso está em nós, né? Isso está em nós, a não ser aquelas, como a gente colocava em off, né, Renato? Aquelas coisas que nós trazemos lá do início da criação, enfim, que não tem nenhuma relevância para a nossa vida atual. Isso não é como na infância, né? Eu tenho 48 anos. Outro dia minha mãe passou por um lugar e falou: você lembra aqui, meu filho, que você fazia isso assim, assim? Eu falei: quantos anos eu tinha, mãe? Tinha uns 3 anos. Nossa. Eu falei: mãe, eu tenho dificuldade de lembrar o que eu comi ontem, eu vou lembrar do que eu fazia com 3 anos? Enfim, então, fazendo essa analogia, o que nós fizemos lá no início da criação, fatalmente a gente não vai lembrar. Mas a partir do momento que a gente ganha a liberdade que é dada através do livre-arbítrio, são experiências que nós guardamos em nós, né, Renato? Está gravada, chancelada no nosso espírito. E vez ou outro os espíritos, recobra aqui a sua consciência, sobretudo quando a gente vai desencarna, né? Passa aquela famosa tela mental lá, você fez isso assim, 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 e para que você não voltasse a fazer assim, 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 nós precisamos fazer dessa forma com você, para aquilo ali não se reativasse, enfim, eles têm diversos mecanismos, né, de proteção pra gente, né? E é justamente dessa forma, a gente não lembra por que não lembra, porque revivemos o passado sob nova ótica. Exato. Sob uma ótica diferente, escrito de uma outra forma. Vamos escrever de uma outra forma. Hoje, né, é Renato Souza. Exatamente. Né? Hoje é Renato Souza. Ontem, né, vamos escrever para o Renato Souza o João, que ele foi ontem, o Manuel, né, e a pergunta é, o que a Maria de ontem falaria para o Renato Souza de hoje?
não é? Né? Exatamente. E isso traz pra gente um sentimento que a gente não conseguiu explicar, né, Bill? Sim. Foi a forma como você começou a falar. Tentamos achar palavras e não conseguimos trazer. Ou seja, é Deus. Exatamente. É Deus na vida da gente, é misericórdia pura, é oportunidade. Sim, sem né? dúvida alguma. É oportunidade. Então, chegou a trazer até um arrepio pro Renato. É frio ou Eu acho que é frio. É frio. O ar-condicionado está muito forte. Vamos lá, vamos diminuir isso aqui, elevar a temperatura. Agora aqui foi da sala. frio mesmo, Agora não foi frio, sensibilidade, não. Foi outro tipo de sensibilidade. Tá certo. Né? Então vamos dar continuidade aqui, né? O Renato deixou a deixa no último programa para eu continuar aqui. Já começa com um parágrafo, né? Exatamente, importantíssimo. Vamos lá. No dia seguinte, encontraram Herman morto em seu leito. Olha só. E alguns meses depois, os jornais da Austrália noticiaram a execução de William Parker, com todas as particularidades descritas por sua duplicata. Olha só que informação muito... Continua aqui, mas essa informação que o Renato trouxe, finalizando com essa daqui, enfim, da morte, né, dos dois, entre aspas, né? Sim. Dos dois, entre aspas. Sim. Enquanto a duplicata dele da outra existência morria, ele aqui na vida... também, entre aspas, na vida presente, porque a gente não está naquela época, né? Nós estamos tratando de 1859, desencarnava também, né? Enfim, então essa realmente foi uma impressão que, como nós falamos no outro programa, pegou-nos de surpresa, porque a gente não tinha lido, a gente não lê. A gente não lê a revista, a gente tenta descobrir com vocês aqui todas as informações, todas as impressões. A gente está pegando aqui a primeira vista, a primeira mão, para ter justamente a mesma sintonia com vocês, de surpresa, né, Renato? De aprendizado, enfim... A mesma emoção. Mesma emoção, tentativa de aprender, porque é uma coisa nova para a gente. Então, muito interessante essa informação que Herman nos traz, essa vida dele como William Parker, trazendo todas as particularidades, as impressões de quem era o William Parker, do que é esse espírito Herman. Imagina hoje, né, Renato? Como ele está hoje, né? Imagina. Pois é, ele seguindo uma nova, né? Agora por uma nova perspectiva. Morre, aspas no que eu estou falando, claro, né? Morre o Parker, morre o Herman, não é? E o espírito segue para uma nova história, para um novo personagem, né? Para uma nova para uma nova história que vai ser escrita. Novo livro aí, novo livro, com todo amor e carinho, com mais oportunidades, com tudo isso. Ou seja, o drama de consciência que ele trazia, que ele chamava daquela enfermidade, que eram os desdobramentos dele, né? Que o deixavam deveras triste, por se lembrar que era ele mesmo, era eu mesmo quem estava lá no passado cometendo tudo aquilo, né? E somado a toda a sua a conquista de adjetivos que a gente citou na qualificação dele, que era imperturbável, que jamais agredia alguém, apesar da consciência do passado, né? Tudo isso vai servir para juntar e escrever agora um novo personagem. Sem dúvida, eu fico aqui pensando, né? Como é bom, né? Nós termos a consciência de que nós temos uma doutrina, né? Uma doutrina que nos mostra o nosso potencial evolutivo, né? Como é bom a gente ter a consciência, ainda não a temos ainda, mas a consciência que nós teremos lá na frente, que o Herman tem hoje, de que ele já avançou, né? Sim. Ele já avançou em relação ao que ele era como William Parker, ele como Herman, o quanto ele já avançou, né? Mas aquele avanço não traz para ele uma soberba, não, um orgulho, uma vaidade, não, eu avancei, mas não, isso aqui fui eu, né? E hoje eu sou assim, graças a Deus. E nem o fez
tirar nota ruim na prova. Sim. Fica uma prova. Exatamente. Você vai lá, você vai ter desdobramentos, você vai reviver o seu passado. Exatamente. Né? Porém, né, vamos ver se você vai deixar o passado lá no passado mesmo. Exatamente. Né? E é o tal negócio, foi a oportunidade que teve de tirar uma boa nota, né, Bill? Sim, e ele fez com nobreza, né? Fez com prova real. Com excelência, fez Hoje a prova real. Hoje em dia não tem mais prova real. Hoje não tem mais nada disso, né, Bill? Meus filhos nem sabem o que é isso. Não existe mais isso. Enfim, então esse relato dele realmente é muito importante. E volto a dizer, a confirmação de que nós somos seres em evolução e que guardamos a certeza de que fizemos muito no passado, mas que hoje não. Estamos aqui de forma plena, de forma real, né? Andando para frente, ainda que estejamos rastejando, né? Mas estamos andando para frente. É isso, estamos aqui no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita de fevereiro de 1800. Estamos em fevereiro de 1859, estamos no último programa de abril de 2022. Exatamente. E vamos dar sequência aqui, essa história toda do nosso irmão Herman. Tem uma leitura puxada aí, vamos lá. Aqui, vamos lá. Toda essa história é narrada com imperturbável sangue frio e em tom sério. Nada falta nos detalhes de otimismos para dar-lhe um cunho de verdade. Na presença dos estranhos fenômenos que testemunhamos, um fato dessa natureza poderia parecer ser não real, pelo menos possível, e relacionado até certo ponto com aqueles que já citamos. Com efeito, não seria análogo àquele do rapaz que dormia em Bolonha, enquanto ao mesmo tempo conversava em Londres com seus amigos. Ao de Santo Antônio de Pádua, que no mesmo dia pregava na Espanha e se mostrava em Pádua para salvar a vida do pai acusado de homicídio. À primeira vista, pode-se dizer que esses dois fatos foram exatos. Também não é impossível que Herman tenha vivido na Austrália quando dormia na Alemanha e reciprocamente. Embora nossa opinião esteja perfeitamente estabelecida a esse respeito, acreditamos dever referi-la aos nossos instrutores de além-túmulo em uma das sessões da sociedade. A pergunta: o fato relatado pelo Jornal do Debate é real? Repito, o fato relatado pelo Jornal de Debate é real? Responderam: não. É uma história feita perfeitamente para divertir os leitores. Se não é real, é possível? Não. Uma alma não pode animar os dois corpos diferentes. Tá vendo? Tá vendo? Não passou, né? Justamente de uma volta ao passado. Exatamente. Uma volta lá. Vamos voltar ao passado. Olha o que a nossa mente é capaz de fazer. Exatamente. Tá? Eu não estava animando dois corpos diferentes. Não. Não tem caso de bicorporeidade, de nada disso. Um espírito ocupando, dois corpos ocupando o mesmo espaço. A física não permite isso. Não pode. Exatamente. Então, nossa conclusão foi perfeita. Exatamente. Né? Foi perfeita. A gente está lendo agora. Exatamente. Repito, nós estamos lendo agora. Nossa conclusão foi perfeita, Bill, nesse sentido. Né? E respostas, né? Sim. Respostas. No respostas. Aí, tem todo um fato. Kardec sempre se baseava no fato. Sim. E depois lançava as perguntas. Exatamente. Né? Então, olha, existe um fato aqui, ó. Não deixar dúvida, dualidade naquilo ali. Isso aí. Muito bom. Com certeza. Isso aí, vamos continuar? Vamos lá. Bom, realmente, na história de Bolonha, se bem o rapaz se tenha mostrado em dois locais diferentes simultaneamente, em verdade, possuía apenas um corpo de carne e osso, que estava naquela cidade. Em Londres, havia apenas aparência ou perispírito, tangível, é certo, mas não o próprio corpo mortal. Aí a gente tem informações importantes, né? Voltando aqui, em verdade, possuía apenas um corpo de carne e osso que estava naquela cidade. Em Londres, havia apenas aparência ou o perispírito, ou seja, o corpo estava lá em Bolonha,
o espírito se desdobra, enfim, e se mostra perispiritualmente em Londres. Quem aparece lá é o perispírito. É o perispírito dele que aparece lá. Né? Como a gente vê um espírito desencarnado, a gente estava vendo ali um espírito, só que encarnado ainda, ligado a um corpo com vida. Isso. Corpo físico com vida, não em desencarne. São situações distintas, né? Ele não poderia morrer em Londres e em Bolonha. Hermann, ao contrário, conforme a anedota, teria realmente 2 corpos, desde que um foi enforcado em Melbourne e o outro enterrado na Alemanha. A mesma alma teria, assim, se defrontado com 2 existências simultâneas, o que, conforme os espíritos, não é possível. Os espíritos do gênero do de Bolonha e o de Santo Antônio de Pádua, embora muito frequentes, são, aliás, sempre acidentais e fortuitos no indivíduo, não tendo jamais um caráter de permanência, ao passo que o pretenso Hermann era assim desde a infância. Entretanto, a razão mais grave de todas é a diferença de caracteres. Seguramente, se esses 2 indivíduos não tivessem tido senão uma só alma, esta não poderia ser alternadamente a de um homem de bem e de um bandido. É verdade que o autor se baseia na influência do organismo. Nós o lamentamos se tal é a sua filosofia, e ainda mais que procure dar-lhe crédito, porquanto seria negar a responsabilidade dos atos. Semelhante doutrina seria a negação de toda moral, porque reduziria o homem à condição de máquina. Perfeito. E aí, Renatão? Perfeito. Eu separei aqui, Bill, o capítulo do Livro dos Espíritos, lá, o capítulo 2, que fala da alma, que é bom a gente conversar sobre isso. Sim, sim. Né? Sim. Que é bom a gente conversar sobre isso, tá? Que diz assim, lá na pergunta 134, já que Kardec está tratando muito dessa questão, né? Então diz assim, o que é a alma? Né? A gente precisa entender. Um espírito encarnado. Exatamente. Né? Um espírito encarnado, tá? O que seria a alma sem o corpo? Espírito. Então, a gente trata dessa forma, tá? Na 134A, o que era a alma antes de unir-se ao corpo? Aí ele vem e confirma o que a gente está falando, espírito, né? 134B, ele diz assim, as almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? Resposta, sim. As almas não são mais que espíritos. Antes de ligar-se ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e depois reveste temporariamente um invólucro carnal para se purificar e esclarecer. Tá? 135. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo. Existe um fio, não é? Existe um liame que une... Um meio de ligação. Um meio de ligação que une as duas coisas, que se rompe com o desencarne e que se estica quando estamos dormindo. Exatamente. Porque o espírito permanece ligado ao corpo, não é? Por causa... em virtude do sono, sim, né? Sim. Do sono. E o espírito não desencarnou, né? O corpo não morreu, então aquele fio continua ligado. Não é isso? Quer falar alguma coisa? Não, pode, né? Pode falar. Falar alguma coisa? Então, continuando. Na 135A, ele diz assim, qual a natureza desse liame? Ele é semimaterial, quer dizer, um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo. É isso, né? E isso é necessário para que eles possam comunicar-se. E por meio desse liame que o espírito age sobre a matéria e vice-versa, tá? Aí vem um comentário do Kardec, né? Falando do corpo, da alma, do perispírito, que é importante a gente trazer. Sim, não é sim. isso? O homem é assim formado em 3 partes essenciais. Número 1, o corpo.
ou ser material, semelhante à dos animais, né, e animado pelo mesmo princípio vital. Importante, né? O princípio vital que anima o corpo do homem e dos animais, né, é o mesmo. Sim. O que difere é o quê? É a alma. A alma do animal não é igual à alma do homem, a alma humana. O homem hominal, né? Isso, né? Da alma humana, tá? Ou seja, o entendimento das questões ligadas ao progresso, né? A prova, a expiação, para eles não existem isso, para os animais não existem. Exatamente. Né? Ao fato que para nós é de uma outra forma, tá? Segundo, a alma, espírito encarnado do qual o corpo é habitado. Em terceiro, o perispírito, né? Princípio intermediário, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto, a semente, a polpa e a casca. Interessante a Sem classificação que Kardec dá. Eu julguei trazer essas questões aqui do livro dos Espíritos, porque já que falamos tanto de desdobramento, já que falamos tanto de alma, de espírito, de sonho, de desencarne, né? De tudo, eu falei assim, vamos lá no livro dos Espíritos para a gente trazer as questões ligadas à alma. As questões seguintes vai falar do princípio vital, né? A 136A, que também é importante a gente falar, né? O corpo pode existir sem a alma, né? Kardec recebe como resposta sim, né? E não obstante, desde que o corpo deixe de viver, a alma não o abandona, né? Mas ele não tem inteligência, porque quem dá inteligência ao corpo é o espírito. É o espírito. Exatamente. Tá? Para as pessoas entenderem legal isso, né? Bem, o perispírito, a densidade do perispírito, né? Ele não é tão sutil quanto o espírito, porém não tão grosseiro quanto a matéria física, né? Certo. Kardec nos diz que tudo é matéria no universo, tudo é matéria. Uma mais quintessenciada, ou seja, mais sutil, outras mais densas, mais grosseiras, mais palpáveis, né? Que a gente vê, que a gente toca, que a gente sente, mas tudo é matéria. E o perispírito justamente é esse intermediário, né? Aquilo que o nosso saudoso Seu Carvalho diria que se fosse Seu Carvalho fazer uma analogia com abacate, né? O caroço, isso, o espírito, o fruto ali, né? Que seria o perispírito, e a casca, o corpo em si, né? Assim, então, essa analogia é muito interessante, mas aí você pode levar para qualquer fruta, qualquer coisa que tenha essas mesmas características. Mas para fechar a questão perispírito é isso. É um corpo não tão sutil quanto o do espírito e nem tão grosseiro quanto o material propriamente dito. É um intermediário que faz essa ligação entre o espírito, que é aformal, e o corpo material. É o traço que de união entre o espírito e a matéria. E ainda bem que ele existe, né? Ainda bem que ele existe. Imagina, né? A gente sofrendo influência diretamente no espírito lá. Imagina, né? Complicado. Ainda bem que ele existe para servir de proteção até, né? Sim, com certeza. E para que nós possamos também termos parâmetro, né? Exato. Parâmetros e tudo mais, né? Tá acabando, Bill. É isso, já acabou, né? Fechamos aqui o mês de abril de 2022, agradecendo a audiência de todos. Agradecemos também aqui ao Pablo na técnica, Renato, meu parceiro de sempre aqui. Agradecemos a todos os ouvintes. Comentem, curtam, mandem o seu comentário, mande a sua crítica pra gente, a Cheirinha vai mandar pra gente. Um beijo no coração de todos. Esse foi mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, um ano de 1859. Muita paz para todos e até a próxima semana. Renatão? Muita paz a todos, até o próximo programa. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus,
dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.